bem-vindo à Academia VetSign. É um prazer imenso estar aqui. Gostaria de agradecer o convite da VetSign, do Dr. Sérgio Lobato. É um prazer ter vocês aqui. Por favor, colaborem. É o nosso congresso beneficente que vai ajudar tantas pessoas aí precisando nesse tempo de pandemia. Na vida, independente de pandemia, tem sempre gente precisando da gente. Não é mesmo? Então, vamos falar hoje sobre analgesia no animal internado. É um tema bastante rotineiro, tá? As pessoas usam analgesia no animalzinho, principalmente no pós-operatório imediato, mas tem algumas doenças nos plantões, alguns traumas que realmente precisam dessa analgesia. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Quinto Medeiros, sou de Brasília, formada na Universidade de Brasília e trilhei meu caminho aí na anestesiologia. Há 15 anos trabalho com anestesiologia e terapia de dor. Ultimamente tenho feito doutorado na Unesp Botucatu, também na área de analgesia e presto serviço, moro agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presto serviços de anestesia e terapia de dor crônica. Tá bom? Para quem quer participar do meu Instagram, me marca aqui, esse é meu endereço, Luísa Quintão, _Anest, ou me manda o WhatsApp se vocês tiverem alguma dúvida, estarei disponível no fórum no final da aula, mas de qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato comigo, se quiserem mandar um WhatsApp, eu sou 24 horas ligado, tá bom? Para quem me conhece sabe que eu sou super hiperativa. Para você que gosta dessa área, me marca, faz um print da tela, me marca no Instagram e vamos trocar figurinha sobre analgesia, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, antes de tudo, eu sempre falava para meus alunos isso, quando o animal chega numa consulta, independente do horário, se é emergência ou não, você tem que ver os cinco sinais vitais, né? Na verdade, antigamente falava-se de 4 sinais vitais, que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura, a pressão arterial, mas agora a dor é essencial e é considerada então um 5º sinal vital. Então o animal está vivo, está morto, está respirando, a frequência cardíaca está adequada, como é que está a pressão arterial. Muitas vezes esses animais com dor chegam com a pressão arterial aumentada. Esse animal está hipotérmico, está hipotérmico. Então, isso tudo você tem que avaliar antes de qualquer coisa. Então, avaliou os 5 sinais vitais, aí começa a consulta, ou chegou no plantão, tem que avaliar os animais nas baias, né? No gatil, no canil, dá uma olhada nos 5 sinais vitais primeiramente, ver como é que ele tá, e aí depois segue a sequência do tratamento das avaliações desses animais. E o que é a dor? A dor, ela não só é uma sensação, como ela é percepção dessa sensação. Ela tem todo um lado emocional envolvido. Então, é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou potencial. Então, muitas vezes, o animal sente dor, a pessoa sente dor, mas não necessariamente tem algo físico causando a dor, tá? Muitas vezes, a dor basta ser uma ameaça de dor, ou então uma memória de dor, uma memória de uma coisa muito ruim, isso já pode causar dor, tá? Então, a dor é o componente físico do reflexo nociceptivo. Nós veremos mais para frente, nós temos aqui uma figura bem ilustrativa, é um assunto muito complexo para dar em 40, 50 minutos, mas eu vou tentar ser de uma forma muito direta, muito incisiva no que a gente precisa para esse animal internado. Nós temos aqui um diagrama onde nós temos um processo aqui nociceptivo, tá? Então, estímulos mecânicos, térmicos, químicos vão ser percebidos pelo animal, na verdade vão ser transduzidos primeiramente, tá? Onde esse estímulo aconteceu. E depois da transdução, ele vai ser transmitido a partir dos nervos, dos plexos, tá? Das raízes nervosas, e ele vai ser modulado na medula, tá bom? Então, os estímulos nocivos vão ser captados pelos nociceptores, tá? Vão ser codificados, vão ser transmitidos a partir dos aferentes primários, onde ele vai para a medula espinhal, e aí a partir dos tratos ascendentes ele vai para o córtex cerebral. Lá sim haverá o reconhecimento e a memória da dor, e aí sim você vai ter essa percepção.
Então, por exemplo, um animal que ele está sob anestesia geral, não tem como você avaliar a dor desse animal, caso esse animal esteja inconsciente, tá? Na verdade, durante a anestesia geral, o que você avalia é a nocepção. Então, os parâmetros autonômicos que você avalia são parâmetros noceptivos, não são parâmetros de dor. A dor você vai avaliar quando o animal não estiver inconsciente, quando o animal estiver acordado, tá bom? Porque é uma percepção dessa sensação. E a partir do momento que o animal tem esse processo todo de nocepção e percepção da dor, ele vai liberar muitos analgésicos endógenos a partir da via descendente, vai tentar modular e vai tentar equilibrar aí esse processo, essa memória de dor. E como nós classificamos a dor? Primeiramente, vamos fazer uma classificação bem básica aqui entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda, ela vem de um processo fisiológico, uma ação biológica, um reflexo protetor. Então, por exemplo, você coloca a mão na panela que está fritando o ovo, a primeira reação do seu organismo é retirar a mão, tá? Por quê? Porque se você manter a mão na panela, você vai queimar, você vai causar uma lesão na sua mão. Então, como um reflexo protetor, o organismo tira a mão, ele evita a injúria ou dano tecidual, tá? Caso haja essa injúria, caso tenha essa lesão, caso você tenha queimado a mão, o dedo na panela do ovo fritando, o organismo vai providenciar a cicatrização dessa lesão, tá? Essa dor que você sente, que é uma ação biológica, é uma dor aguda, tá? Que vai ser de tratamento. É fácil e ela é tratada independente do que você faça. A tendência do organismo é a cicatrização, tá bom? Porém, se você não tratar, você vai ter consequências piores que nós veremos mais para frente. Tá bom? O que é a dor aguda no animal internado? São os traumas, são as cirurgias, são as doenças agudas. A dor patológica, ela já não é mais um sinal, ela já é uma doença, que é a dor crônica, tá? A dor crônica e a dor aguda não é muito dividida em termos temporais, e sim uma causada pela sensibilização central, que no caso é a dor patológica, que já é considerada uma doença, que é a dor crônica, e a outra é um sinal clínico, que nós veremos quando o animal entra no consultório, que é o quinto sinal vital, tá? Que é causada por um trauma, uma cirurgia, uma doença aguda no animal internado. A dor crônica nós vamos ver em doenças degenerativas, como displasia coxofemoral, doenças inflamatórias crônicas e lesões neuronais. E a classificação quanto à localização. Nós podemos dividir essa dor em somática, visceral, neuropática ou mista. A somática nós vemos em ossos, principalmente periósteo, tá? Que é aquela camadinha que cobre o osso, né? É onde nós temos a maior quantidade de receptores para dor. Peritônio, pericárdio, pele, tendões e músculos. E visceral, o próprio nome diz, nas vísceras. Nós temos vísceras ocas e nós temos vísceras paraquimatosas, tá? Normalmente, as que são menos sensíveis à dor, que é o pulmão, o fígado e o parênquima renal, você só vai causar dor quando você tiver um acometimento da cápsula, ou uma distensão da cápsula, uma necrose, ou um comprometimento de estruturas adjacentes. Já as vísceras ocas, que é o intestino, no caso das fêmeas, o útero, né? Estômago, o animal vai sentir dor quando você tiver contração, quando você tiver distensão, obstrução e isquemia, né? Quando você tiver uma irritação dessa mucosa. A somática nós vemos com uma dor muito localizada, que piora com o movimento, e a visceral nós vemos como uma dor mal localizada. Então, o animal ele sente uma dor abdominal, mas ele não sabe pontuar exatamente onde é a dor, tá? Quando é uma dor somática, você consegue pontuar melhor onde é a dor. E a dor visceral, que é uma coisa muito ruim, ela está bastante associada a náusea e vômito, tá? Isso é bastante ruim, porque a náusea e o vômito também é um sinal, tanto de dor não tratada, como também efeito de alguns fármacos, como um sinal bastante visível de dor, tá? Dor atuante ali. Então, ou pode ser pelo próprio processo mesmo da doença, tá? Uma intuscepção, uma torção gástrica, então isso tudo vai ser bastante difícil de avaliar.
E a dor neuropática é uma lesão de disfunção do sistema nervoso, tanto periférico como central. Então, essa dor ela é mais difícil de ser tratada, tá? Então, o animal, a tendência dele é se automutilar, a tendência dele é lamber compulsivamente, mordiscar, a lesão é uma dor lancinante, é uma queimação, formigamento. Então, nós temos o vídeo aqui de um cachorrinho que apresenta esse mordiscamento, né, esse formigamento, um incômodo muito grande, uma hiperventilação, você vê na carinha dela que ela realmente está muito incomodada. Então é necessário entrar com a terapia, com certeza, para esse tipo de animal. Não é possível que ele fique assim durante a internação, tá? Dor mista, normalmente vista nas doenças oncológicas. A doença oncológica é um misto de tudo, na verdade. Nós vamos ver dor crônica, muitas doenças oncológicas, tá bom? O assunto hoje aqui é o animal internado é dor aguda, tá bom? Então, nós temos aqui um gatinho, ele apresenta sinais de dor, salivação, a coluna arqueada, as orelhas divididinhas, olhinhos fechados, nitidamente um animal com dor. Então, quando nós falamos de um animal internado, devido a trauma, cirurgias, doenças agudas, nós estamos falando de dor aguda. Então, falaremos tanto de avaliação como de tratamento de dor aguda. Dor crônica fica para o próximo. Tá bom? E aí, como classificamos essa dor? Existem alguns tipos de classificação, é um pouco confuso na literatura, tá? Mas eu segui a classificação da OMS, onde você pode classificar a dor em leve, moderada, grave, tá bom? Leve é a colocação do catéter, uma citologia cutânea, uma esofagite, é uma dor leve. Moderada, aí você já pode considerar a castração, mas aí depende muito do estímulo doloroso, depende muito do tipo de cirurgião, do tempo de cirurgia. Ciliotomia é a mesma coisa, lacerações, cistite, otite, dreno torácico, então é tudo variável. Mas as principais, as que causam mais problema para a gente, mais desafio para a gente durante a internação, são realmente as dores graves, principalmente a peritonite, que é a mais difícil de tratar aqui para a gente no animal com doença clínica, tá? Sem ser cirúrgico. Mas temos animais que fazemos toracotomia, amputação, animal com discopatia, são animais mais desafiadores para esse controle de dor no animal internado, tá? No caso, pancreatite, que é a mais complexa mesmo. E analgesia é igual anestesia? É uma pergunta básica, ela é uma pergunta muito simples, mas que ela tem que ser esclarecida. Algumas pessoas elas confundem um pouco. Mesma coisa os termos sedação, anestesia, analgesia, então são termos que é preciso que sejam esclarecidos, tá bom? Para o animal estar anestesiado, é preciso esses 5 fatores aqui. Se tiver faltando algum desses fatores, você não está anestesiando de forma adequada, tá? Então, antigamente falava-se muito de analgesia, que, claro, é a ausência da dor, quando você tem um estímulo doloroso, o relaxamento muscular e a inconsciência. E agora, em 2018, saiu um guideline dizendo sobre o equilíbrio do sistema nervoso autônomo e a amnésia. Então, é preciso esses 5 padrões. Se você não tiver esses 5 padrões, você não está anestesiando de forma adequada. E a analgesia é só uma peça desse quebra-cabeça, tá? Então, não adianta nada. Você tem um animal inconsciente com relaxamento muscular, você tem as funções fisiológicas mantidas e esse animal sente dor, tá bom? Mas o mérito aqui dessa palestra não é falar sobre anestesia, falar sobre analgesia no animal internado. Então, na verdade, aqui o que você tem que observar? Se a analgesia que foi feita na anestesia foi feita de forma adequada. Porque se a analgesia feita na anestesia não for feita de forma adequada, você vai ter muito mais problemas nesse animal internado no pós-operatório imediato. Um animal que é feito todo esse controle durante a anestesia e a analgesia é feita de forma adequada, os resgates analgésicos no pós-operatório, no animal internado, vão ser menores. Então, esse animal ele vai precisar de menos analgésico.
Com isso, ele vai ter menos alterações, menos efeitos colaterais, menos custos, menos tempos de internação, alta médica mais rápida, menos problemas, tá? A partir do momento que você faz uma anestesia de qualquer jeito, ou você faz uma anestesia que não seja com o anestesista, hoje está muito bem claro isso para os colegas, você não pode negligenciar isso, tá? O seu animal ele vai causar ele vai ter mais transtornos no pós-operatório imediato. E qual a importância do alívio da dor? Essa foto ela é bem clássica, tá? É um gato extremamente estressado que ninguém quer pegar na internação. Ninguém quer um gato desse na internação. Um gato que você não tem acesso, um gato que você tem que fazer uma contenção física mais desagradável, simplesmente porque o animal tem dor. Então, não pode. Você tem que fazer o alívio da dor desse animal, tá bom? Nem sempre é dor, às vezes é temperamento do animal. Muitas vezes, a agressividade do animal no pós-operatório, ou um animal que tem uma doença clínica aguda, é a dor. E aí, às vezes, você deixa de fazer o tratamento, não consigo aplicar nenhum antibiótico, não consigo fazer curativo, não consigo fazer nada, porque o animal está extremamente agressivo. Então, precisamos fazer esse alívio da dor aí de forma urgente. Nós temos aqui um iceberg, tá? Nós temos aqui da parte de cima da água, o que a gente enxerga na internação. E a parte de cima, de baixo da água, a parte submersa, é a parte que você tem que procurar. Tá bom? Então, você tem que ter um pouquinho mais de experiência para você observar essas alterações aqui da parte de baixo. Então, uma coisa bastante interessante aqui, que a gente vê é agressividade, como eu falei para vocês, muitas vezes o animal está muito agressivo por causa de dor, ele tem medo e ansiedade, é uma coisa bastante comum, perda de apetite, retenção urinária, vômito, náusea e redução da mobilidade e atrofia muscular. Então, o animal tem dor nos membros, ele não se movimenta, então essa mobilidade ela vai ficando reduzida. Tá? O que você não enxerga no animal internado, que você precisa observar com olhos de ver, tá? As liberdades. O animal tem fome, o animal tem sede, ele está confortável ou não, às vezes você não observa se o animal está com cobertorzinho, se ele já foi alimentado naquele dia, se ele já bebeu água naquele dia, se ele está livre de dor, que é uma das 5 liberdades, tá? Muitas vezes esse animal ele tem retardo nas funções gastrointestinais, então ele pode apresentar ilho, tá? Redução da imunidade, então esse animal muitas vezes apresenta infecção, decência de ponto, tá bom? Às vezes a cirurgia foi feita até de forma correta, com a asepsia correta, foi feito até um antibiótico. Hoje o uso de antibiótico ele é controverso, ele é bastante discutido, tá? Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas muitas vezes a dor pode causar essa redução da imunidade e o animal apresenta infecção pós-operatória, infecção na internação, ou você tem mais dificuldade de controlar essa infecção. Hipercoagulabilidade, esse animal pode apresentar aí tromboembolismo, por exemplo, que é uma coisa bastante ruim, principalmente nos gatos, tá? E uma coisa que a gente tem que ver aqui é aferir sempre a glicemia, que esse animal vai ter níveis aumentados de cortisol e glucagon, onde a gente apresenta uma hiperglicemia até mesmo persistente, ele pode ter resistência a insulina e pode ter emagrecimento, perda de lipídios e proteínas. Você pesa seu animal na internação todos os dias? Você pesa seu animal observando se ele está sendo hidratado de forma adequada, se está perdendo líquido, se está perdendo massa, lipídio, ele está sendo alimentado de forma adequada, ou o fato dele estar enjoado, ter náusea e vômito, você não alimenta o seu animal. É colocado sonda, todos esses parâmetros, tá? Isso você tem que observar. E aumento das liberações de catecolaminas. Muitas vezes o animal se apresenta taquicárdico, apresenta vasoconstrição, hipertensão, muitas vezes aumento de débito cardíaco por conta desse aumento da frequência cardíaca, consequentemente aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio, muitas vezes esse animal apresenta arritmia para a gente, hiperventilação e arritmia. Provavelmente, se você fizer uma hemogasometria, vai ter alteração na hemogaso, tá? Então, olha o tanto de coisa que você tem aqui, que você pode observar no animal, caso essa dor não seja tratada de forma adequada.
Então, não é só a parte comportamental, a parte fisiológica também. Esse animal vai ficar mais tempo internado com você, ele vai ter mais problemas com relação a isso. E a tríade da internação, da terapia intensiva, no caso aqui a gente está falando uma coisa mais simples da internação, é essa. É manter a hemodinâmica desse animal, manter o controle de infecções, a imunidade adequada e nutrição. E aí, como um pilar, ventilação, no caso de animais em terapia intensiva, sedação, analgesia, sedação se for necessário, mas principalmente esses animais precisam de analgesia. E como que eu vou avaliar se meu animal está com dor? Muitas vezes ele não mostra para você que ele está com dor. Nós veremos aqui os métodos de avaliação. Esses métodos de avaliação são métodos, alguns validados, outros não, mas são métodos que você vai escolher com a sua equipe, tá? Qual é o método mais aplicável para a sua equipe? Alguns métodos são mais fáceis, independente da pessoa que faça a avaliação, você vai ter uma diferença de pontuação muito pouca entre as pessoas, e alguns métodos você precisa de um treinamento maior. O que interessa é que, se você trabalha num lugar, ou se você é dono de uma clínica, se você é dono, se você é o clínico geral, se você é o responsável pela internação, se você é um plantonista, sou um médico veterinário que faz o plantão, no caso, os anestesistas já têm mais familiaridade com essas avaliações, você precisa fazer um ajuste. Eu tenho uma clínica, eu tenho 10 baias, 20 baias, eu vou colocar aqui como meta a avaliação de dor, de grimace para os gatos, por exemplo, e de Glasgow para os cães. Então, minhas fichas de internação, além da ficha de internação que tem lá toda a prescrição medicamentosa, de tudo que tem que fazer no animal, alimentação, peso, todos os parâmetros fisiológicos, eu vou ter anexo uma ficha de avaliação de dor. Então, eu vou fazer essa avaliação, o tempo isso vai variar, a gente vai conversar sobre isso, mas eu vou estar sempre pontuando isso. Então, uma forma, a dor ela é muito subjetiva, ela é muito individual. Eu, por exemplo, o mesmo estímulo doloroso, eu posso sentir mais que você, é muito também psicológico, emocional. Então, a ficha de avaliação, o método de avaliação de dor é uma forma mais objetiva de algo muito subjetivo, tá bom? Você precisa ter um treinamento maior para também observar isso. O que a gente tem observado é que a dor ela é subestimada. Então, as pessoas elas acham que aquele animal não tem dor. E muitas vezes elas não conhecem farmacologia, elas não conhecem os mecanismos de como aqueles fármacos atuam, então, consequentemente, ela é subtratada. Ele tem medo de fazer um opioide no felino, por exemplo, ou tem medo de usar um anti-inflamatório não esteroidal, e aí com isso esse animal ele fica sem analgesia na internação. Você tem que lembrar aqui, o que causa dor em mim, causa dor no cachorro e no gato. Tá bom? Então, se você passar com o pneu do carro em cima de mim, eu vou sentir uma dor, com certeza o cão e o gato vai sentir uma dor similar. Tá? As intervenções cirúrgicas e diagnósticas dolorosas nos seres humanos devem ser consideradas dolorosas também nos animais, sendo obrigatória a realização do alívio adequado da dor. Então, se fosse em mim, doeria? Faz esse questionamento. Esse animal tem essa doença. E se fosse em mim? Ia doer? Como que eu ia estar? Terça-feira mesmo da semana passada, eu passei muito mal. Eu tive muita enxaqueca, comecei a enjoar. Gente, se o cachorro tem muita dor, tem enjoo, tem vômito, eu quero um analgésico, eu tomei um analgésico na hora. Só que o cachorro e o gato, ele falam, eu quero um analgésico, eu tô com dor, eles não falam. Então, isso daí você tem que tomar esse cuidado para você observar, para você cuidar por ele, tá bom? O controle dessa dor, ela tem que ser eficiente. Não adianta você fazer meia boca, tá bom? Confiável. Então, fala assim, olha, eu vou fazer a analgesia desse animal, ele vai ficar bem. E durante todo o período do tratamento, não adianta você fazer só no início, nas primeiras horas do pós-operatório, você tem que ir avaliando. Cada animal é de um jeito. Tá bom? E por favor, gente, quem me conhece sabe, de forma organizada.
Por isso é legal você ter lá o papelzinho, os métodos de avaliação. Nos métodos eu vou colocar para vocês os autores, as fontes onde vocês podem pegar esses métodos, tá? Fatores que podem influenciar nessa avaliação. Eu tenho que, esse cachorrinho mesmo que está no pós-operatório, ele está com a carinha de dor. Essa dor, origem da dor, é somática, é visceral, neuropática, ela é mista, ela é leve, ela é moderada, ela é intensa. Quanto tempo ele está com essa dor? É dor aguda ou crônica? É gato ou é cachorro? É um pinte velhinho ou um pitbull bebezão? Quem que sente mais dor? Normalmente os animais mais velhos, eles têm um limiar diminuído para dor, tá? E alterações ambientais. Gente, alterações ambientais hoje faz muita diferença para analgesia pós-operatória, analgesia do animal internado. Se eu botar ele numa baia barulhenta, principalmente para os felinos, cheio de cachorro latindo na cabeça dele, baia gelada, exposta a um ambiente com vento, tá? Fria, sem cobertorzinho, sem alimentação adequada e só com estímulos negativos, então a pessoa ela só vai chegar ao animal para fazer alguma coisa muito ruim, tá? Ou para forçar uma medicação oral, ou para fazer uma injeção subcutânea, são estímulos negativos. Isso vai interferir na dor do animal. Então, o ideal é você fazer um canil gostosinho, quentinho, protegido de vento, protegido de sol, um ambiente adequado. Se for um animal muito barulhento, isola ele dos outros, porque ninguém tem a obrigação de ficar com um animal barulhento demais no ouvido, tá? Um animal com alimentação adequada, bebendo adequadamente, tá? E com estímulos positivos. Então, você vai entrar no canil, você vai entrar no gatinho e vai fazer carinho nele. Você vai brincar com ele. Às vezes o tutor traz o cobertorzinho de casa, o ursinho de pelúcia de casa, enfim. A gente não sabe como é que são os animais em casa. Muitos deles dormem com os tutores nas camas. Tem o ursinho de pelúcia, tem o pimentinha da internet, que é o pimentinha branco velho lá, que tem todos os ursinhos de pelúcia. Ele sabe todos os nomes de todos os ursinhos de pelúcia. Você acha que um animalzinho desse, eu tenho certeza que alguns de vocês sabem quem é o pimentinha. Eu tenho certeza que um dia que esse animalzinho for internado, ele vai querer um ursinho de pelúcia daquele. Tá bom? Então, são fatores realmente que podem influenciar na analgesia desse animal. Podemos fazer variações fisiológicas, frequência cardíaca, frequência respiratória. No caso, aquela cachorrinha que eu mostrei para vocês no vídeo tem a frequência respiratória aumentada, temperatura, pressão arterial, diâmetro pupilar, mas isso é muito também genérico. Muitas coisas podem causar diâmetro pupilar, por exemplo. Outras coisas podem causar aumento de temperatura. Um ambiente muito quente, aqui em Campo Grande mesmo, tem dia que está 40 graus. Então, muitas coisas podem interferir nesses parâmetros, tá? Outra coisa, animais em coma, em decúbito, animais muito debilitados, como que você vai avaliar a dor desse animal? Você precisa de uma interação, de uma análise comportamental. Como que você vai avaliar esse animal? Tá bom? E alguns animais dificultam também essa avaliação, principalmente os animais que são os predadores. Tá bom? O felino, ele tem muito disso, ele quer mascarar, o cão mascara menos. Ok? Entre as alterações fisiológicas, nós temos aqui aumento do diâmetro pupilar. Nem sempre o animal ele tem esse aumento por dor, muitas vezes é efeitos de tratamento, tá? Por exemplo, se eu apliquei um colírio, pode ter aumentado a pupila desse animal, tá? Então é muito complexo. Mas entre as alterações fisiológicas, você pode avaliar a taquicardia ou bradicardia, hipertensão, taquipneia, amidríase, o blefaroespasmo, ele é mais certo, um animal que tem um problema oftalmico, quando está querendo fechar os olhos muito frequentemente, lacrimejamento, blefaroespasmo, realmente ele pode ser um sinal bastante indicativo disso. Salivação bastante indicativo, mas a salivação é de dor ou de enjoo, vômito? Ou enjoo e vômito é pela dor maltratada, como eu disse para vocês, tá? Hiperglicemia, cortisol aumentado, redução da motilidade intestinal e continência urinária ou incontinência.
Então, esse é muito generalizado, assim, é mais complicado de avaliar. E quais são as alterações comportamentais? Os cães e os gatos vão ficar mais na deles, eles não vão querer interagir tanto com o humano, vão ter expressões de ansiedade, vão perder o apetite, vai vocalizar, no caso dos cães, agressividade, o gato vai tentar fugir, não vai querer se lamber mais como antes, então vai ter essa redução da higiene, ambos vão ter posturas antiálgicas, o gatinho vai fazer o cocô xixi fora da caixinha, vai ter tristeza, apatia, não vai querer mais explorar os ambientes, não vai ser mais tão curioso, muitas vezes o cão vai ter aquele comportamento de defesa, então quando você chega no canil, mal você chega, o animal já vai para trás do canil, tá? Então observe se é dor ou se é realmente um comportamento temperamental dele, tá? E aí os métodos de avaliação, muito subjetivos, tá? São métodos para avaliar a percepção, a sensação da dor. Então, não são métodos para avaliar a nocepção, são métodos para avaliar dor. Eles podem ser unidimensionais, que são simples, eles avaliam apenas a intensidade, ou pode ser multidimensionais, que são, além da intensidade, fatores afetivos e emocionais, que é esse que a gente utiliza mais. Tá? Então, a gente avalia distintas dimensões de dor, vários indicadores e respostas com interação ou não, que fazem com que a gente avalie realmente a dor desse animal. E como que eu faço essa frequência? Claro que você vai avaliar que tipo de doença que ele tem, que tipo de procedimento cirúrgico que ele fez, por exemplo, quais são as medicações que estão sendo utilizadas, de quanto em quanto tempo essas medicações estão sendo utilizadas. Normalmente, os animais que são avaliados no pós-operatório imediato, a gente avalia a cada 1 hora, por 4 ou 6 horas. Caso tenha que fazer algum resgate analgésico, é feito esse resgate analgésico. Pacientes críticos, a gente faz uma avaliação mais com frequências menores, intervalos menores, tá? Agora, se você for fazer uma avaliação sem interação, só observação do animal, você pode fazer de forma contínua. Mas o ideal é você fazer realmente essas tabelas multidimensionais, colocar na ficha do animal, tá? E aí, nessas tabelas multidimensionais, você vai ver que tem uma interação com esses animais e essa interação tem que ser mais espaçada. Tá bom? Unidimensionais, escala descritiva simples, de 0 a 3. 0 sem dor, 1 dor leve, 2 dor moderada, 3 dor intensa. É muito geral, tá? Escala numérica verbal, de 0 a 10, quanto que esse animal está sentindo dor? Então, no humano é muito fácil. Eu falo assim, de 0 a 10, quanto que você está sentindo dor? E aí você fala 5, 6. O animal, ele não fala, tá? E você também não consegue avaliar isso. E você pode até avaliar, mas é muito por cima, tá? E a unidimensional mais utilizada, ela é bastante aceita pelos clínicos. Às vezes você faz até inconscientemente essa análise, tá? Ela pode ser uma análise só visual, assim como você pode ter interação também com o animal. Uma análise, uma escala analógica visual dinâmica. Tá? Então, você faz uma linha, essa linha ela tem que ter 100 milímetros precisamente, e aí você vai avaliando o animal e vai marcando direitinho quanto que ele está. 0, ausência de dor, 100, pior dor imaginável. A dinâmica interativa é quando você abre a gaiola, palpa a ferida do animal, ou quando você usa um freio, um analgesímetro digital e avalia esse animal na hora, tá? É uma escala simples, é uma escala fácil. Vocês podem começar com essa, tá? Para ganhar familiaridade e pode depois ir para multidimensional. Existem várias. A Melbourne foi uma das primeiras utilizada para cães e gatos. Nós temos ela aqui. Ela faz alterações tanto comportamentais como fisiológicas, ok? Pontuação de 0 a 27. Quando tiver acima de 13, resgate. Legal para pós-operatório, tá bom? Melhor que a unidimensional, mas ela não pega mudanças sutis de dor desses animais. Composta de Glasgow, a melhor, cães e gatos, comportamental, resposta à palpação, você observa a distância e interage com os animais. Em 2017, o Reid colocou também a expressão facial dos gatos e a pontuação para os gatos nessa tabelinha. Excelente para animal internado pós-operatório, muito precisa,
validada. O único defeito dela é que ela é na língua inglesa, mas acredito que hoje a gente já encontra essa tabela em português. Colorado, cães e gatos, é linda a tabela, porém ela não é validada. Tem alguns artigos que utilizam ela, eles estão no processo de validação. É visualmente legal, colorida, tem menos subjetividade, tá? Facilidade de uso, porém eu prefiro a de Glasgow, ela é mais enraizada. Unesp Botucatu, excelente escala para os felinos, para tanto alterações comportamentais, mas fisiológicas, além de respostas à palpação. Você interage com o canil, com o gatil à distância ou interage com o animal. Pontuação de 0 a 30, resgate analgésico acima de 8 anos. Validada, show de bola, traduzido em várias línguas. Você pode fazer o treinamento online dela nesse endereço. Excelente para avaliação pós-operatória nos felinos, porém ela é um pouco extensa, tá? Então você precisa de um treinamento maior, de um tempo maior para poder fazer essa avaliação. E a Grimace, que é a última, lançada agora em 2019, eu particularmente gosto muito porque ela é muito prática. Você vai avaliar o rosto. Grimace é as caretas, né? Você vai avaliar as caretas dos gatinhos, olhos, bigodes, orelhas, a tensão do focinho, a posição da cabeça com relação ao ombro. Avaliação à distância ou com interação do animal, pontuação de 0 a 1, a partir de 0,39 faz a realidade. Simples, prática, validada, excelente para dor aguda em gatos, porém nesse trabalho da evangelista, eles não avaliaram nem os gatos muito agressivos, braquicefálicos ou muito tímidos, então precisaria de mais estudos para avaliar esses animais que são muito diferentes. Perfeito? Gente, dor é assim. Você tem um monte de informação, um monte de fármaco, vou passar uns fármacos para vocês agora. Vocês vão conhecendo, vocês vão experimentando, vai chegar uma hora que a sua intuição aflora. As mulheres têm mais facilidade para observar, para respeitar mais essa intuição. Então, na dúvida, use intuição. Perfeito? Manejo de dor. Terapia sem fármacos, amo. Fisioterapia e acupuntura. Não é a meta nossa agora para a palestra, mas excelente. Você diminui muito a quantidade de fármacos nesses animais que fazem fisioterapia e acupuntura. Principalmente dores miofasciais, dores neurológicas, neuropatias, tá? Dores musculoesqueléticas. Show de bola. Terapia com fármacos. Gente, boa comunicação. Eu saio de um plantão, não aviso meu coleguinha do plantão seguinte que o que o animal recebeu, quanto que ele recebeu, como que ele ficou, se ele vomitou, se não vomitou. Eu não converso direito com o tutor, tá? Eu não tenho uma conversa, uma adequação. Um prescreve uma coisa, depois o outro vai e muda, fala que tá errado, muda. Gente, você precisa de uma boa comunicação, tá bom? Então, entrem num consenso. Vamos fazer isso nesse animal. Esse animal tem tanto de dor. Esse animal ele tem dor aguda, visceral, e a gente vai fazer isso de analgésico, tá? Nesse tempo, nesses horários. Fica tudo mais fácil. E analgesia multimodal, eu não tenho nem o que falar, tá? Antigamente falava assim, eu vou usar só isso, então eu vou usar só o anti-inflamatório não esteroidal. Se temos fármacos diferentes agindo em formas, em locais diferentes aqui, se tem fármacos que agem na transdução, na transmissão, na modulação, na percepção, por que eu não posso usar um pouquinho de cada um em cada local desse? Por que eu tenho que usar só anti-inflamatório? Por que eu tenho que usar só opioide? Eu posso usar um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. Eu diminuo as doses de todos os fármacos, eu causo uma analgesia multimodal, eu cerco por todos os lados. E aí, eu diminuindo a dose desses fármacos, eu diminuo os efeitos colaterais, que é o que eu quero. Eu não quero um animal sedado. Eu não quero um animal com analgesia sedado na internação, que não consegue comer, que não consegue se movimentar. Eu quero um animal com analgesia ativo, bem, feliz. Tá bom? E eu quero, então, eliminar e suprimir essa dor. Eu quero mais conforto, não quero estresse, qualidade de vida, e a partir desses parâmetros eu avalio o meu plano terapêutico. Perfeito? Lembra lá atrás, quando nós classificamos a dor em leve, moderada e grave? Então, nós temos aqui
segundo a OMS, esse é um quadro clássico. O que você vai usar para dores leves, dores moderadas, dores graves, tá? Às vezes é uma osteossíntese, é uma dor grave, mas o animal está tirando de letra, e aí você vai diminuindo os analgésicos, tá? Então, normalmente, você vai entrar com analgésico, com adjuvante, com opioide, com anti-inflamatório, enfim, e aí você, com o passar do tempo, você vai avaliando a tendência que esse animal precise cada vez menos, tá bom? O que são os adjuvantes? São fármacos que a indicação primária não é um analgésico, por exemplo, a gabapentina, ele é um anticonvulsivante, mas tem uma função analgésica, então ele entra como um adjuvante, tá bom? Dor leve, não opioides com adjuvantes, dores moderadas, opioides leves, não opioides com adjuvantes, e pesados, opioides pesados, não opioides com adjuvantes. Em todos, eu posso fazer bloqueios locorregionais, tá? Para aliviar. O que eu vou escolher? Saíram 2 trabalhinhos agora, de 2018, falando sobre os últimos trabalhos dos últimos 5 anos dos analgésicos para dor aguda nos animais, tá bom? A partir desses trabalhos e a partir do que a gente mais usa, eu escolhi alguns básicos. Dipirona, show de bola. Antipirético, anti-hiperalgésico, quando utilizado em altas doses, anti-inflamatório, o analgésico mais utilizado no Brasil. Pode usar sem problemas em animais com lesões hepáticas e renais, sinergismo com anti-inflamatórios e opioides. Anti-inflamatório não esteroidal, quando que eu não posso usar? Animais que têm desidratação, animais hipotensos. Quando você inibe a COX, você inibe a produção de prostaglandina. A prostaglandina, ela é responsável por manutenção do fluxo sanguíneo renal. A partir do momento que você inibe essa manutenção do fluxo renal, se o animal apresentar desidratação ou hipotensão, eu vou diminuir, consequentemente, o fluxo renal do rim, porque quem estava protegendo ele contra essa hipotensão e desidratação não está mais, tá bom? É por isso que a gente não pode utilizar em animais insuficientes, por exemplo. Tá? Nós não podemos usar anti-inflamatório não esteroidal com esteroidal. Temos que observar se o animal tem úlcera gastrointestinal, tá? E ele, claro, tem sinergismo com outros fármacos. Então, ele também faz parte da analgesia multimodal. Vou utilizar em animais críticos, então, esse anti-inflamatório não esteroidal? Claro que não, tá? 3 básicos, meloxicam, robenacoxib e carprofeno. Lembrando que carprofeno em cães. Tá? O meloxicam a gente pode usar em gatos por um tempo mais prolongado, claro, em doses reduzidas. O tramadol é a cerejinha do bolo, mas todo mundo está falando mal do tramadol. É porque observou-se que a minha vida é diferente entre os cães e os gatos. E a eficácia analgésica também é diferente entre os cães e gatos. Gatos, show de bola. Cães, a minha vida é muito baixa, menor de 2 horas, ele tem uma capacidade diminuída de metabolização para o M1, que é onde há a ação analgésica do opioide, do tramadol. Só que o opioide, além de ser agonista ele é antagonista em NMDA, ele inibe a recaptação norepinefrina e serotonina, também antagonista de receptor 5-HT e de receptor TRPV1. Então, gente, ele pode até não ser considerado mais um opioide, ou ser considerado um opioide atípico. Na verdade, hoje em dia ele é classificado mais como um adjuvante. Mas ele age em todos esses outros locais, então você pode continuar utilizando, tá bom? Metadona, excelente. Só não vai me aplicar metadona intravenosa rápida. Você vai ter uma redução do débito cardíaco. Então, você pode sim fazer o resgate analgésico. Normalmente a gente faz na dose de 0,1, 0,2 miligramas por quilo. Pode fazer intravenoso, mas bastante diluído de forma lenta. Não tem liberação de histamina. Excelente, não causa náusea e vômito. Por isso que a gente prefere a metadona ao lugar da morfina. Eu amo a morfina, mas ela causa vômito e para esses animais internados é mais complicado, tá bom? Metadona, além de ser opioide, também é antagonista de receptor NMDA e também inibe a recaptação de norepinefrina. Antagonista de receptor NMDA, excelente para dor neuropática. Então, todos os fármacos que têm ação em dor neuropática têm esse quadrinho excelente aqui do lado. Pesados, fentanil, mas pode ser o remifentanil também, sulfentanil,
tá? Eu coloquei o fentanil, que ele é mais utilizado ainda na clínica. Infusão intravenosa rápida, você causa uma depressão muito grande, então cuidado. Normalmente, quando a gente usa fentanil, é uma pessoa que tem uma experiência maior na anestesia, tá bom? Lembrando que o fentanil é em microgramas. Não vai confundir, faça a continha. Se você tem dificuldade para fazer a continha, guarde isso daqui. 1 micrograma é igual a 0,001 miligrama, tá? Nós temos aqui, podemos fazer em forma de FILC, que é a infusão contínua, assim como pode fazer também em bolos. Cetamina, excelente. Faça sempre. Faça durante a anestesia, que você vai diminuir a quantidade de analgésico, de vômito e náusea no pós-operatório. Tá ok? Podemos fazer também em formas de infusão contínua. Antagonista e NMDA também inibe a recaptação de catecolaminas, tá? Sulfato de magnésio não foi ainda recomendado para o uso agudo, embora alguns veterinários utilizam ele no transoperatório. Segundo esse último trabalho de 2018, não tem trabalho suficiente que sustente esse uso do sulfato de magnésio para dor aguda. Maroptan, excelente, antagonista de receptor de neurocinina, ótimo para dor visceral somática, efeito antiemético, ele é um adjuvante excelente, pode até ser utilizado na medicação pré-anestésica, para animais com pancreatite é ótimo, tá? Gabapentina, como eu tinha falado para vocês, anticonvulsivante com propriedade analgésica. Age também na recepção, na redução da excitabilidade neural. Então, excelente para dor neuropática, também utilizado para dor crônica, e a gente pode usar em gatos, por exemplo, antes do animal vir para o consultório, animais muito agressivos, a gente pode usar 100 miligramas por gato antes de colocar ele na caixinha, tá bom? Ou podemos usar como analgésico também, inclusive no pós-operatório imediato, dores neuropáticas, dores mais extensas, você pode continuar com a gabapentina via oral. Só tem que garantir que esse animal não vomite, tá bom? Dexmedetomidina, eu particularmente não uso muito, tá? Os veterinários, conheço muitos anestesistas que amam, tá? Eu não gosto desses efeitos hemodinâmicos secundários devido à vasoconstrição, mas é particular meu, Luísa, tá bom? Ele é excelente analgésico, ceda bem o animal, potencializa os outros analgésicos, use em doses baixas, diluído lentamente, senão você pode ter uma queda do débito cardíaco grave, tá ok? E os preferidinhos, que são os locorregionais, tá bom? Todos os animais que vão pro pós-operatório imediato, que tem uma dor grave, ou um animal com pancreatite, por exemplo, que você pode fazer um tap block, você pode usar. Coloca um catéter peridural, injeção de anestésico, de opioides, de alfa-2 agonistas, por exemplo. Tem várias coisas que você pode fazer no espaço peridural, claro, de acordo com a literatura, e você pode bloquear esse animal sem dor. Podem ser sondas a partir de bombas elastoméricas, então isso é bastante. Então, os anestésicos podem ser utilizados por vias neurais em plexus, peridural, sondas intratorácicas, intraperitoneal, intraarticular, e você vai cortar na base o estímulo doloroso. Então, é muito eficiente. O que você puder usar de bloqueios locorregionais e não utilizar os outros fármacos, melhor, tá? Só que se o animal ele tem uma inflamação, eu tenho que entrar com anti-inflamatório. Então, isso tudo você vai adquirindo com a experiência. Qual que eu vou utilizar, qual que eu não vou utilizar. Independente disso, você tem que fazer sempre uma analgesia multimodal, de preferência com bloqueio locorregional. Tá bom? Então, vamos lá. Lidocaína, bloqueio motor e sensorial mais rápido e intenso. E a bupivacaína, que tem o bloqueio mais prolongado. Então, de preferência, nas bombas elastoméricas, peridural, a gente dá preferência sempre à bupivacaína, tá? Sempre a adição dos adjuvantes. Utiliza-se a sonda, por exemplo, nessas doses. E, gente, a lidocaína sem vasoconstritor, muitas pessoas, inclusive eu, utilizo muito no transoperatório. Nesse último trabalho também, eles mostraram que para redução da CAN é excelente, mas ainda não foi comprovado o uso da lidocaína como analgésico,
tá? Como agente analgésico. Então, como agente analgésico no pós-operatório, você pode utilizar no FILC, no MILC, você pode utilizar com outros fármacos, para redução de dose dos outros fármacos, não tem problema. Em gatos, não, tá? Mas a gente não tem ainda essa comprovação. Tá bom? Muito corrido, 50 minutos, mas espero ter passado para vocês essa informação do animal internado. Foquem na avaliação, peguem todos os conhecimentos de vocês sobre os fármacos, classifique, estude a farmacologia, o que cada fármaco age, tá? Use as doses da literatura, não façam estripulias, mantenha esses animais confortados, que vocês vão ter sucesso. Esses animais vão estar controlados e esse animal vai ter alta mais rápido, o tutor vai ficar agradecido e vocês agradecidos. E eu agradeço vocês pela participação no congresso, contribuem, tá? É bastante importante. E eu fico por aqui. Beijo, grande abraço. Beijo, abraço, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.